Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre a PEC 181, 181. A doutora Ariane Leitão foi interrompida, portanto tem a prioridade na retomada desse espaço. Não, na verdade, assim, Batista, eu estava falando então sobre a importância das políticas, que nós tenhamos políticas específicas para as mulheres no Brasil, porque isto abre um caminho, né, que é o caminho que o doutor falava, que é o caminho de luz. Por quê? Porque nós trabalhamos a partir da perspectiva da igualdade, né? Então, assim, no momento que a gente tem corte de investimentos para garantia de direitos humanos de mulheres, que isso repercute diretamente na vida também de crianças, que são, né, famílias em regra chefiadas por mulheres. Quando nós temos o aumento da feminização da pobreza, o que significa isso? As famílias mais pobres são aquelas chefiadas por mulheres, logo mulheres e crianças estão na linha mais frágil aí, né, da pobreza e sem atendimento do Estado. Tudo isso coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade e que o Estado, ao contrário, né, quando tem que atender estas mulheres numa perspectiva de dar autonomia e garantia de direitos, não de assistencialismo, mas de autonomia, né, fazendo com que o Estado possa garantir que essas mulheres e essas crianças tenham uma vida digna, nós temos um inverso disto através de votações fundamentalistas como nós vimos através dessa PEC. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? E aí o doutor falava bem, o Batista também falava aqui no intervalo. Olhando aqui para os nossos telespectadores, mulheres e homens que nos assistem, nós não estamos falando de uma pauta que é somente das mulheres ou das meninas. Nós estamos falando de uma pauta coletiva, onde nós temos a nossa violação dos direitos humanos e da Constituição Federal extremamente atingida. Não é possível fazer com que pessoas, mulheres, tenham que manter gestações sobre os mais diversos aspectos violentos, né, no atual momento que a sociedade vive. E a partir de influências, como disse aqui o doutor, extremamente preocupantes e nocivas, que é o fundamentalismo religioso, mas um fundamentalismo ainda mais arraigado do que nós estamos acostumados a ver no Brasil. Nós não estamos falando somente das igrejas evangélicas, né? Ou da bancada lá católica que também estava na votação. Nós estamos falando de coisas aí, de mulheres que vivem em outros lugares do mundo, como são as vítimas lá do Islã, onde as mulheres elas ficam paradas com uma tarja quanto elas valem para ser escravas sexuais. Nós estamos vivendo esta realidade no mundo do avanço do fundamentalismo. E nós não podemos deixar que isso chegue ao Brasil. Não, obviamente, nessa medida, mas olha, nós não estamos duvidando de mais nada. A partir daquela votação onde nós vimos, e eu vou repetir, quem não viu, veja o vídeo, homens gritando, né, de forma esfuziante, né, que agora o aborto vai ser proibido sobre as mais diversas formas, até na questão de doença que o doutor falava aqui, eu né? gostaria de falar sobre isso. Uma outra questão que eu quero enfatizar aqui, tu falou católico, até eu acho que os católicos, eu sou católico, não tem uma posição, somos contra o aborto, né, mas obviamente que a gente tem a luz. Uma coisa que tem que ser chamada a atenção nessa questão é que nessa PEC entrou um contrabando que proíbe todo e qualquer tipo de aborto em quaisquer situações, inclusive nos casos de anencefalia, né, crianças sem cérebro e com doenças que já eram previstas, que poderia se fazer o aborto. Então foi uma posição muito irresponsável até certo ponto, né? Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que ter uma serenidade, e quando eu falo em serenidade, é clareza, para dissecar todos esses detalhes. E a gente tem que ter uma preocupação que esse discurso e esse combate não pode ser sectário. Nós não podemos ficar cada um falando para a sua igrejinha lá e só falar para os seus e não querer ampliar a questão com dados científicos para que as pessoas tenham clareza, que senão fica assim, não, essa posição
é um pessoal lá da esquerda, eu não sou da esquerda, eu sou contra a esquerda. Não, não é. É uma questão de saúde pública e de saúde mental. E eu diria mais, de sanidade mental. Então eu quero chamar as pessoas ao bom senso, à clareza, à serenidade para avaliar o que isso pode representar. Então imagina o senhor que está me ouvindo e a senhora, se a sua filha nesse momento, uma menina casada, que tem um bom casamento, tranquila, mas que está tendo e gerando um bebê sem o cérebro. Nós vamos ter que punir essa pobre menina com uma situação dessas. Pense, raciocine e avalie. Ou com uma outra doença, né, que pode ser prevista, né, como já era prevista anteriormente. Então é nesse aspecto que nós temos que ter. Então a gente tem que ter um cuidado nesse momento, que essa questão não é uma questão sexista, não é uma questão das mulheres, é uma questão de todos e de uma sociedade que não pode ir para o ponto que está indo. Se nós continuarmos nessa toada, nós vamos chegar ao caos. Então, isso que nós temos que evitar. Então, esse conflito e esse embate, principalmente que nós estamos diante de um ano eleitoral, na verdade, nós já estamos no ano eleitoral, então, muitas vezes, esses sujeitos estão querendo falar lá para o seu público, para a sua torcida, vamos dizer assim, para as suas igrejinhas. Então, nós não podemos cair nesse mesmo conto aí, né, nessa toada aí, e se nós continuar assim, nós vamos acabar num fundamentalismo islâmico, que é a volta às trevas, a volta à Idade Média. Pelo amor de Deus, é impossível. Nós não podemos, a nossa consciência não pode aceitar isso. E é importante salientar que está sendo uma prática da bancada fundamentalista, que é pegar projetos bons, né? Esse não é o primeiro. Nós fizemos uma análise em relação a isso, inclusive recentemente, Batista, nós tivemos uma reunião com a ONU Mulheres, aqui pela Comissão de Direitos Humanos, e nós apresentamos algumas preocupações que nós temos a partir de violações de direitos humanos de mulheres, gaúchas e meninas, a partir das denúncias que nós recebemos, e um dos elementos que nós levamos nessa reunião com a doutora Nadine Gassmann, que é a representante da ONU Mulheres no Brasil, é exatamente essas legislações que estão nos projetos de lei, né, extremamente nocivos. Ou seja, pega um projeto que aparentemente é um projeto bom, como era esse da PEC 81, né, amplia a licença maternidade para mães de filhos prematuros, bota um substitutivo louco ali no meio, né? Tudo combinado, aí já passa lá na comissão, aí já aprova e vai para o plenário. Então, assim, inclusive um desrespeito ao processo legislativo, mas né? Mas é um grande problema. Nós estamos num momento que o populismo, que é uma coisa que nós temos que acabar, e o problema é que esse germe do populismo, ele é um inferno, porque ele contamina todos. É o populismo de esquerda, o populismo de direita, o populismo de centro. Então, na verdade, é uma coisa de querer agradar imediatamente. Então, o que vai acontecer? Tu resolve e agrada hoje, atualmente, e depois paga as consequências. Então, nós temos que, na verdade, hoje fazer uma grande frente ampla contra esse populismo, essa política arcaica do populismo, que nós temos que acabar com ela. Isso é coisas lá dos anciãos regimes, né, dos velhos regimes. Nós temos que ter uma nova forma de fazer política. Uma política consistente, concreta, com uma visão objetiva e técnica das coisas. E não esse populismo que levou o que levou. Quer dizer, é o poder pelo poder. Então se paga o preço. Então é aquela história. O negócio é chegar lá, é botar quem eu quero lá. E aí quando chega lá, tem que negociar e pagar o preço. Então o que a gente tem que fazer? Participar da política, porque o fato de nós termos essas bancadas fundamentalistas lá é por culpa nossa, porque nós não nos omitimos. Eu não quero mais saber de política, porque política é só sujeira, é só roubalheira, e eu não quero saber disso, não quero me meter nisso. Então nós abrimos mão de participar, e quem é que entra? Então a gente vê cada vez mais crescer
essas bancadas dessas igrejas aí, porque as igrejas são muito parecidas com partidos políticos, o sujeito cria uma igreja, daqui a pouco vou criar também, porque é isenta de imposto, o partido político também é isento de imposto. Não é tributado aí nada. Não é tributado, pode botar uma lavanderia ali atrás, entra dinheiro por ali e tal. Então, é uma facilidade de ter partidos. Então, isso que nós temos que combater, esse populismo, essa demagogia barata e cobrar posturas. Olha, eu vou me eleger para fazer isso e vou fazer isso. Se quiserem votar em mim, votem que vai ser. Mas ninguém faz isso. Por quê? Para poder fazer essas alianças estapafúrdias, sórdidas que nós estamos vendo aí. Então não tem posicionamento. Por que a gente está vendo um fenômeno mundial em todo o mundo agora? O pessoal está criando novos partidos. No Chile está ocorrendo isso, na Grécia, na Espanha, na França, partidos de um ano, né, contra tudo isso que está aí. Agora nós temos que ter cuidado também para não cair nos populismos, porque a gente está vendo aqui no Brasil os novos populistas, né, os populistas de direita que fazem as mesmas idiotices e besteiras que a esquerda fez. Então, na verdade, nós precisamos de criar alguma coisa que seja antipopulista. Criar alguma coisa, manter o que há de melhor. Nós vivemos uma democracia que precisa ser aperfeiçoada. Salvador Allende dizia isto claramente, só praticando é que nós melhoramos. A política precisa ser valorizada, não demonizada, como acontece de maneira rasa, interessando apenas aqueles que não valorizam a política para proveito próprio. O bom político tem que ser valorizado e identificado. Basta um exemplo clássico. A democracia permite a investigação. A investigação está sendo feita pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. E quantos são os apontados por irregularidade? Menos de 15% da representação política mais visível. São sempre os mesmos. O que precisa proporcionar através do processo democrático é a substituição dos maus pelos melhores e que tenham identidade própria. Valorizem os partidos que têm identidade e não são partidos de aluguel e que proporcionam medidas oportunísticas como esta, que foi através de um contrabando, do cavalo de Troia, seja qual for a expressão que queira usar como mais significativa, mais forte, introduzido no que era uma boa intenção de quem? De representantes da classe política. E nós temos que estamos ao ponto de ter que chegar, ficar todo momento, os movimentos, né, seja movimento de mulheres, movimentos sociais em geral, analisando cada processo, cada projeto que entra, porque tu pega um projeto bom, quando vê, se transforma numa coisa, sabe? Isso não é correto. Fora que essa PEC 81, como nós falávamos aqui, ela é inconstitucional, eu já falei várias vezes aqui, viola direitos humanos, né? É um ataque sistemático à vida das mulheres. Eu não entendo porque essa obsessão da bancada fundamentalista em atacar a vida das mulheres, porque é isto, né? Quando tu fala em manutenção de aborto em casos de risco de vida da pessoa, de doença. Então, assim, não, a mulher pode morrer, tudo bem, azar, ela tem que manter a gestação até o final, mas o que é isto que nós estamos tratando aqui? E na verdade é uma coisa perversa. Uma coisa perversa, exatamente. Por isso que eu estou perguntando, qual é o problema com a vida das mulheres? Né? Nós temos que ver o problema aí a partir da sua raiz. E o problema da sua raiz, ainda que nós tenhamos que falar para toda a sociedade, como eu concordo aqui com os participantes, com o doutor, com o Batista, afinal de contas nós temos a luz contra as trevas, né? Mas o problema, a raiz é que nós vivemos um país extremamente machista, né? Com um sistema patriarcal que impõe padrões de comportamento às mulheres e que isto é também vivido dentro da política, reverbera para a política. E hoje, mais do que o patriarcalismo, nós temos um patriarcado fundamentalista.
Ou seja, a prevalência de comportamentos masculinos em relação aos femininos, ou seja, uma supremacia masculina, e a partir disso ainda com elementos fundamentalistas que atacam a vida das mulheres. Então, passou do comportamento, doutor, né? Passou da questão da esfera comportamental e cultural. Passou para o ataque à vida direta das mulheres. E isto, como vocês disseram aqui, é cruel, é inadmissível. Só né? tem que ter um e a cuidado. população não pode aceitar, não é só as mulheres, é todos os homens, as mulheres, os idosos, as idosas. Entendeu? O que nós estamos tratando aqui é transformar a vida das mulheres num calvário, quando elas sofrem uma violência. Agora tu tem que analisar o discurso. A base do discurso fundamentalista é dar vida contra a morte. O aborto é morte. Né? Qualquer tipo de aborto é morte. E mas é se contra a mãe morrer, pode ser, mas vai morrer os dois. Vai ficar o nenê, né? Aquela história. Pois é, mas na verdade a questão não é vida e morte. É doença e sanidade. Então nós não podemos ter uma vida doentia, uma vida insana. Isso aí que foi colocado é uma insanidade. E nós temos que provar isso e mostrar isso, entendeu? Então nós temos que desmistificar esse discurso de vida e morte e partir para um outro patamar. É luz, clareza e obscuridade e trevas. O que tem que admitir a dificuldade, porque é fácil analisar uma ação. É muito difícil, mas necessário analisar uma intenção. E não é possível Não nós é? termos pessoas votando algo quando não lhe diz respeito diretamente à sua condição. Isso é um outro problema que nós temos, né? Que eu falava que reverbera para a política. A ausência de mulheres nesses espaços de poder, quando a gente vota temas que são diretamente ligados à nossa vida, é um seríssimo problema, né? A Unicef colocou aí o Brasil como um dos piores países para ser menina. O pior país das Américas para ser menina é o Brasil. O Brasil é o pior país para tudo atualmente. Atualmente sim. É o país que tem mais depressão, mais alcoolismo, mais suicídio. E coloca essa questão de ser menina tem tudo a ver com o que o senhor colocava, sem dúvida, com a questão dos abusos sexuais e os abusos sobre as mais diversas formas, né? Então, assim, e um dos elementos que a Unicef apontava é exatamente isso, porque, falta de políticas específicas, que é o que eu falava aqui, é a vulnerabilidade da questão das mulheres, mas está lá um dos elementos, falta de representatividade na política. Ou seja, uma democracia que, na verdade, ela não é... A ausência de voz própria. A ausência de voz própria não é uma democracia real. Nós não estamos lá para fazer esse embate. Vamos ver um exemplo disso, bem concreto. Organismos internacionais de direitos humanos, né? Nenhum partido cumpre a cota, né? E não. Aquela cota de candidatas mulheres. Não, os partidos cumprem, mas o problema é que este cumprimento de cota já é um problema, né? Assim, eu não sou obviamente contra as cotas, por óbvio, porque se não tiver isso, nós não vamos ter nem candidatas, né? Mas é que no cumprimento de cota, exatamente por ser um cumprimento de cota, já são candidaturas laranjas, sem capacidade de eleição. Agora isso me chama muito a atenção pelo seguinte, por que no parlamento ou nos parlamentos nós não temos maioria mulher? Eu sou médico. Hoje, na medicina, a maioria são mulheres. A minha filha é médica, uma das minhas filhas, tenho 5 filhas. Se tu for ver assim, na polícia, nas polícias militares, inclusive, o número de mulheres é cada vez maior, né? E nas profissões em geral, as mulheres predominam. Porque as mulheres predominam na população como um todo. Sim. Hoje, qual é o percentual de mulheres? 51%. 51%. Exatamente. E o que chama a atenção, por exemplo... Que na hora do voto não é assim. Eu vou dar um exemplo. Eu sou professor lá no Hospital Universitário de Canoas. Acho que a maioria são meninas, estão se formando agora, minhas sextanistas lá. A maioria é menina. Na geral, farmácia, então, a farmácia Sim, não na psicologia. Enfermeiras, meu Deus. Sim, enfermeiras. Enfermagem 98% por exemplo, de enfermeiras. hoje tu vê nos concursos para delegado
Também. O número de... Por que na política ainda as mulheres não... Porque o poder é masculino, doutor. Pois é, mas para aí, mas E a a partir trans- que elas estão tendo poder... O poder é em todo- masculino. Não, mas é disso que nós precisamos falar. mas aí- de ocupação de espaços de poder. Mas aí as mulheres... Só um que têm que palpite. se mobilizar. Palpite, para chamar a E reflexão. os homens têm que votar nas mulheres também. Chamar a reflexão. Pois História- é que eu vou te dizer uma História coisa. mulheres- cultural, Mas, doutor. infelizmente, recentemente, as experiências que nós tivemos com mulheres aqui no poder, aqui no Estado e no governo federal, foi desastroso. Mais ou menos. Igual. Aí nós temos Igual. discordância. Igual. Nós estamos, só para pensar os dois convidados, porque já vamos chegar ao final do programa, por isso não é participação, aqui é só um palpite. A não renovação dos quadros políticos Sem dúvida. no país. Você pega o Congresso Nacional e encontra os netos, os filhos e ainda os avós participando do Congresso Nacional, das famílias, das oligarquias Sim. do Sudeste Foi para feita cima. uma pesquisa sobre isso, né, Sim. Batista? Então, Mais de 100 anos aí, as mesmas exatamente, são os mesmos. Tradição, transferência não apenas de votos, mas de postos. Aí é a grande razão da sistema pequena... eleitoral que não favorece a o bloqueio renovação. que impede que as mulheres, que são novas na política, ocupem o espaço dos antigos transferidores de votos. Nós vamos agora, temos 1 minuto e meio, e o programa fica agora assim, antidemocrático, né? Autoritário, porque não pode estourar e nem cortar a fala do convidado. 1 minuto e meio para a mensagem de encerramento. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é, eu lamento ter que vir discutir uma coisa tão absurda aqui e Discutir é bom, lamenta que existe. Né? que tenha pessoas ainda... Não, e o que eu fico mais preocupado, que eu vejo que está crescendo esse tipo de posicionamento político, sabe? Essa visão fundamentalista, ela está crescendo, isso é preocupante. Agora, por que será que as pessoas estão com essa visão tão obscura? As pessoas não param para pensar, né? Então, hoje, com esse poder mágico que nós temos, que é a internet e a mídia, né? Porque eu posso hoje botar agora aqui, sair daqui agora e botar minha opinião sobre qualquer um de nós, e aí vocês vão ter que se virar para se defenderem. E pode ser a minha opinião a mais estapafúrdia do mundo, e vai ter um monte de louco apoiando, né? Então as pessoas estão muito cegas. Então, assim, se é daquele lado lá, sou contra, não importa. Às vezes a pessoa tem uma proposta brilhante, mas como é do outro, eu sou contra, né? Então a gente tem que começar a parar para pensar. Nós estamos todos muito medulares, a gente não pensa mais, a gente desaprendeu a pensar, nós estamos simplesmente tendo uma reação medular, a gente chega no máximo até aqui na medula oblonga, sabe? Não passa aqui do cerebelo, então a gente reage às coisas. Para aí, minha gente, está na hora de a gente começar a pensar, e nós não podemos ser uma luzinha no fundo do túnel, nós temos que ter luz para todos, clareza. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Doutora Arielle Leitão. Então, primeiro, agradecer o convite mais uma vez, a oportunidade de poder debater. Infelizmente, né, debater um tema tão terrível como esse. Chamar a atenção porque nós estamos tratando aqui é para um projeto de lei aí que é inconstitucional, que viola o principal princípio da nossa Constituição brasileira, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, esse não é um elemento somente em relação à vida das mulheres, mas um elemento em relação à dignidade de todas as pessoas, né, que estão regidas pela Constituição Federal, homens e mulheres. É sim uma luta liderada pelas mulheres, né? Nós agora iniciamos os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Sem dúvida esse elemento vai estar na pauta, agora em novembro até dezembro, o movimento de mulheres em todo o Brasil tem dias aí de mobilização em defesa das nossas vidas, mas o que nós queremos chamar a atenção é que, embora seja uma luta liderada pelas mulheres, esta é uma luta que nós precisamos de todos e todas para que nós possamos voltar, doutor, à luz. Não é possível que nós estejamos vivendo uma situação de tanta obscuridade em relação aos direitos fundamentais, como nós estamos vendo através
da atuação de deputados irresponsáveis e fundamentalistas que atacam as nossas vidas. Então, a luta, né? E essa é uma luta coletiva. Obrigado, doutora Ariane Leitão, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, pela participação no Democracia.